Boa tarde a todos, a todas e a todos. Nesse dia aqui, dia 11 de fevereiro, à tarde, quentíssimo, estamos fazendo mais um Saco de Gatos. Voltei, né, da viagem para Petrópolis e já estou de volta aqui na editora e hoje vou entrevistar o Haroldo Cerávulo Cereza. Como muita gente sabe, o Haroldo é meu companheiro há quase 30 anos e a gente capitaneia juntos aqui a editora Alameda. Eu vou falar com ele sobre os livros que ele já publicou e sobre os projetos de futuro que ele está pensando em publicar um novo livro especial. Então, o Haroldo tem uma importante produção acadêmica, que ele e eu compartilhamos também essa vontade e esse estudo sobre o século XIX, ele na literatura e eu no consumo, na gastronomia, na moda, e aí eu vou falar com ele sobre justamente os estudos deles no século XIX. Volto depois da vinheta com o Haroldo como entrevistado. Oi, Haroldo, seja bem-vindo ao Saco de Gatos. Você que já foi tantas vezes entrevistador, agora está sentando na cadeira como entrevistado. Eu acho que nesses 30 anos juntos, eu nunca te entrevistei, então é um pouco interessante. É a primeira entrevista que você faz comigo mesmo. Vamos ver o que você vai perguntar, hein? Olha só, hein? Vamos nessa. É um pouco engraçado. Mas, Haroldo, a gente compartilha uma paixão em comum, entre muitas outras, que é estudar o século XIX. E você estuda o século XIX e um movimento muito literário, muito importante para o século XIX, que é o naturalismo. Conta de onde veio essa sua vontade e essa sua necessidade de estudar o movimento naturalista no século XIX brasileiro. Então, mais ou menos 25 anos atrás, um pouco antes, um pouco mais, eu trabalhava como jornalista no Estadão, cobria literatura e livros, né? No Estadão misturava ficção e não ficção. E eu gostava muito desse período, mas, digamos, eu estava me preparando para fazer pós-graduação e achei que ia fazer pós-graduação em História, recuperando um TCC sobre a Bolívia. E quando eu estava preparando isso, o meu professor, Valentim Facioli, que eu tinha conhecido por causa do Estadão, perguntou se eu não queria fazer mestrado com ele. E o Valentim estudava muito Machado de Assis. E eu falei assim, eu faço, mas eu não quero estudar Machado de Assis. Ele falou, o que você quer estudar, então? Meio perguntou na lata. E uma das coisas que estavam no fundo da minha cabeça era um certo prazer por ler literatura naturalista, especialmente o Aloysio Azevedo e o Curtiço, mas também outros autores, e não entender por que falavam tão mal dela. Daí eu falei assim, eu quero estudar o naturalismo. E foi aí que começou. E foi uma verdadeira paixão mesmo, porque o naturalismo e eu fui entendendo isso progressivamente ao longo do doutorado, né? Eu fiz doutorado direto, não fiz mestrado, do doutorado. E depois, o naturalismo explica muito esse mundo que vivemos. Uma explicação muito materialista, calcada numa ideia de ciência, numa ideia de que é possível entender e consertar o mundo, que o mundo não é simples, que o mundo é mau, o mundo é um espaço terrível às vezes, mas tem muita humanidade nessa vida difícil que as pessoas têm. E não é uma explicação marxista, que era a explicação que mais me agrada do ponto de vista sociológico. Mas o mundo funciona, o naturalismo explica bem o mundo, e era isso que eu queria entender por quê. Por que eu achava isso, sendo que não era uma literatura, digamos, tipicamente
marxista, marcada por uma ideia de luta de classes, não uma perspectiva marxista. Foi um pouco essa questão que me levou. E, claro, você vai descobrindo muitas coisas no caminho e descobrindo novas perguntas. Então, assim, quem me levou para estudar o naturalismo foi o Aloysio Azevedo, foi o Curtiço e principalmente. E, Haroldo, eu acho interessante que muitas vezes nas nossas conversas a gente fala de uma, de uma permanência de personagens, de situações, de enredos naturalistas contemporaneamente, assim, nos dias de hoje. E que essa permanência está aí nas novelas, está aí nas séries e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque às vezes parece que o naturalismo está tão longe da gente e, na verdade, ele está tão perto da gente. Eu acho que o naturalismo é uma das formas que se consolidaram de contar histórias, né? E o naturalismo teve a aproximação com a ciência faz com que o escritor naturalista valorize um método de trabalho, né? Ele se considera um trabalhador e ele acha que ele precisa explicar o máximo possível a realidade em que vive a partir da imaginação. Esse é o salto duplo, twist, carpado do naturalismo, porque a partir da observação da realidade, o escritor tem que imaginar histórias. Não é uma simples decalque da realidade, como às vezes, muitas vezes, é colocado. E nesse processo se cria um método. E o real é fascinante desde então, porque o real permitiu aos escritores, aos cineastas, aos dramaturgos, à televisão, contar a vida daqueles que até o naturalismo não tinham direito de serem protagonistas da literatura, que é a vida dos pobres, né? A vida dos remediados, a vida da prostituta, a vida do trabalhador que perde a perna caindo do telhado, né? Como um dos personagens do Zola, a vida da mulher que se entrega à bebida. Essas histórias elas não eram contadas na literatura até o século XIX. E a partir dos irmãos Goncourt, do Zola, do Aloysio Azevedo no Brasil, do Eça de Queiroz em Portugal e de outros escritores em todo o mundo, Emília Pardo Bazán na Espanha, Benito Pérez Galdós na Espanha, mas assim, a gente acha exemplos até no Japão, na Coreia, etc. Se estabelece um método, e esse método permite contar milhões de histórias. E vira uma espécie de um recurso, às vezes até um lugar comum, às vezes muito mal usado, mas às vezes muito bem usado para retratar. Se a gente pega um filme como Parasita, por exemplo, é uma história tipicamente naturalista, de confronto de classes sociais, de divisão do trabalho, de ultra exploração do trabalho, de sofrimento, mas também de uma vida íntima, de desejos, de vontades daquela família que está presa no subterrâneo da casa de uma mansão. Ao mesmo tempo, o naturalismo é muito simbólico, né? Essa também é uma coisa fantástica do naturalismo, porque se a gente pega o Parasita, para não pegar a literatura, mas pegar o Parasita, é muito simbólico você colocar uma família pobre no porão de uma família, da casa de uma família rica, porque é como as pessoas imaginam a sociedade. A gente não fala o baixo clero, os de baixo, como o Azuela falava. Então, assim, essa representação da pobreza e dessa vida social, ela é muito forte no naturalismo e ela é muito questionadora da realidade, dependendo de quem a utilize. Tem gente que vai usar isso só numa plataforma mais estetizante, mais de explorar essa divisão do ponto de vista mais comercial e tal, mas tem gente que vai fazer denúncias muito duras a partir deste processo. E são denúncias que calam fundo na classe trabalhadora.
E, Haroldo, então, na verdade, queria que você contasse mais do doutorado no naturalismo e do resultado que foi o livro Naturalismos e Naturalistas. O naturalismo e o naturalismo. O naturalismo e o naturalismo no Brasil, né? O naturalismo e o naturalismo no Brasil. Esse é um título que muita gente reclamou quando eu dei, mas por quê? Quando eu fui fazer o doutorado, havia poucos livros sobre o naturalismo no Brasil num espectro amplo. Às vezes se fechava muito num autor ou outro, principalmente no Aloysio e principalmente no Curtiço. Mas mesmo esses livros não são super estudados no Brasil. Tem uma história, uma tradição, mas e se repetia muito o que se falava desde o século XIX, na França, no Brasil, sobre o naturalismo. Isso era uma das coisas que não ficavam claras. Por que acontecia que não tinham novas leituras sobre o naturalismo? O Valentim virou para mim e falou assim: você precisa reescrever o livro do Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré tem um livro que chama O Naturalismo no Brasil. E para reescrever o livro do O Naturalismo no Brasil, reescrever no sentido de recontar essa história numa perspectiva diferente, não tão ligada a uma tradição zidanovista, né? tão ligada à ideia de arte da União Soviética, que o Nelson Werneck Sodré era muito tributário, assim, eu fui rever algumas perspectivas sobre o naturalismo ao longo do século XX, principalmente. E passei lá pelo Lukács, voltei para o Machado de Assis, que tinha uma leitura muito crítica do naturalismo, ele era um escritor antinaturalista, e cheguei no século XX encarando vários autores, mas e o que me pegou foi entender que haviam se cristalizados muitos lugares comuns sobre o naturalismo. E eu fui tentando quebrar eles e entender. Por exemplo, a ideia de que o naturalismo é cientificista e que essa ciência é sempre a biologia, né? Essa ciência nem sempre é a biologia. Se a gente pega um livro como o Curtiço, o essencial ali é a economia política. O Aloysio trabalha sobre a vida econômica dos pobres e do burguês em ascensão. Ele esquece a aristocracia e tal, o dinamismo social está em outro lugar, está nessa interação entre burgueses e proletários. Só que ele não é um marxista, então como é que isso funciona? Isso funciona porque tem uma capacidade de observação muito grande e tem uma capacidade de entender a mentalidade, de pesquisar e entender a vida social. Então, o naturalismo representou uma democratização da literatura, e é isso que eu vou procurando demonstrar. Sobre o Aloysio, eu acho que a minha maior contribuição é o texto sobre justamente a economia do Curtiço e o papel da Bertoleza na trama, porque a Bertoleza, a personagem negra, ela é esquecida tradicionalmente pelos críticos. Eu cheguei a ler livros que contavam a biografia do Aloysio, que falavam de vários personagens do Curtiço, mas não falava dela. E a Bertoleza digamos, a terceira personagem que aparece no Curtiço. A primeira é o João Romão, a segunda é uma referência do João Romão, que é um outro português que volta para Portugal, que some do livro. No primeiro parágrafo ele aparece e some, não tem mais notícia dele. E no terceiro parágrafo aparece a Bertoleza e a história dela vai com o João Romão até o fim, durante todo o livro. Mas pouco se falava da Bertoleza. Então, um dos capítulos do livro se chama Bertoleza e a geração da desigualdade. Eu pego um pouco uma ideia do Graciliano Ramos, de que não tem que os escritores brasileiros não tratam de economia, e mostro que sim, a Bertoleza, o Aloysio trata da economia e trata via Bertoleza.
dessa personagem negra que tenta ascender socialmente no capitalismo brasileiro e é expulsa com o uso de mecanismos de reescravização, por exemplo. Uma tentativa, digamos, uma alegoria de reescravização no capitalismo, que ela não aceita. Ela rejeita, comete suicídio, né? Eu acho que essa altura não tem spoiler, todo mundo já leu o Cortiço, quem não leu, desculpa, mas a Bertoleza é uma personagem central para entender a postura crítica do Aloysio diante da abolição e da república que derruba a monarquia. Não que ele fosse um monarquista, ele é um republicano, mas ele acha que aquela república está em dívida com o povo brasileiro, e ele faz essa denúncia no Cortiço. Também eu trato de outras coisas, né, Jona, no livro, que eu acho que são importantes também, porque eu trato da questão da sexualidade, do corpo, trato também das relações de trabalho que não são as do Cortiço, né, como no livro Coruja. Trato de outros romances que são muito da história do naturalismo, com Bom Crioulo, no Brasil, e Barão de Lavos, em Portugal, que são histórias de homoerotismo. Então, meu livro tenta pegar vários, não pega todos, mas pega vários aspectos do naturalismo e tenta reescrever essa história. Por isso que ele chamou o naturalismo e o naturalismo no Brasil. Tem capítulos mais teóricos, né, os primeiros, que discutem a tradição crítica, as leituras do Machado de Assis, do Lukács, e tem capítulos de análise literária mesmo. Tem 4 capítulos para Luiz Azevedo e tem mais alguns capítulos para outros autores. E, Haroldo, você tem percebido, e a gente tem conversado sobre isso nos últimos tempos, que está tendo uma espécie de revivescência dos estudos sobre o naturalismo. Eu não sei se seria uma revivescência ou um novo olhar, ou novas pesquisas que se interessam sobre isso. Você está percebendo isso em grupos, em bancas, em orientações, em outros livros que estão saindo? Como que você vê isso agora? Eu acho que assim teve uma recompreensão do naturalismo em muitos lugares do mundo, né? Assim, o Zola não é mais aquele Zola de manual que a gente via, e deixou de ser também o único escritor naturalista. No Brasil é a mesma coisa, né? Embora eu tenha focado muito no Aloysio e no Adolfo Caminha e no Júlio Ribeiro, autor da Carne, a gente vai ter um grupo, principalmente ligado ao Leonardo Mendes, da UERJ, no Rio de Janeiro, que vai estudar vários outros autores naturalistas, vai pegar a relação da literatura naturalista com a literatura pornográfica, com a literatura com uma certa tradição que remonta ao século XVIII, uma literatura libertina, porque o naturalismo tem uma parte sexual muito forte, que eu associo, usando Foucault, à questão da ciência, mas tem inspirações libertinas também muito fortes. O Leonardo está capitaneando isso. A gente, né, eu, Leonardo e a Cláudia Barbieri, a gente organizou recentemente uma revista muito bacana sobre os naturalismos no Brasil, né, que saiu pela revista Itinerários, foi um dossiê sobre isso, bem bacana. Eu escrevi sobre o naturalismo no Brasil e no México, né, e usando um romance mexicano que se chama Santa, que tem uma prostituta como protagonista. E o Leonardo tem feito muitos. E a gente organizou recentemente um encontro só sobre a Luísa Azevedo, que a gente pretende publicar pela Alameda. Hoje a gente teve até uma reunião sobre isso,
com artigos que procurem renovar a leitura sobre o Aloysio no Brasil. A leitura sobre o Aloysio no Brasil nos manuais ainda é muito careta, assim. Mas se a gente pegar o que está sendo feito de novo, a gente vai pegar um autor muito mais complexo, muito dinâmico na sua atuação como jornalista, antes de ser escritor, caricaturista, muito capaz de envolver os colegas na agitação para se promover como o grande escritor brasileiro naturalista do século XIX, e com pelo menos mais uma obra-prima, além do Cortiço, porque eu considero o Cortiço uma obra-prima da literatura brasileira, que é O Homem, né? O Homem, as leituras psicanalíticas do Homem são cada vez mais fortes, e é muito interessante porque o Aloysio escreveu isso antes da popularização do Freud no mundo. Na verdade, o Freud ainda estava escrevendo quando ele fez a Magda, que é a protagonista do Homem, e é engraçado que o romance se chama O Homem, mas ela é uma mulher, o que já estabelece uma relação, né, de sexualidade entre o título do livro e a personagem principal. Não é um estudo só sobre a mulher, é um estudo sobre esta mulher e a figura masculina, né? E então o Aloysio eu acho que é uma grande porta de entrada para o naturalismo, mas o naturalismo foi um movimento muito amplo no Brasil. A quantidade de escritores e escritoras que se valeram do naturalismo no século XIX, no começo do século XX, e mesmo depois, se a gente pegar o Romance de 30, por exemplo, que tem inspiração naturalista declarada, evidente e nem sempre tão explícita nos manuais literários, o naturalismo é uma forma literária que muito forte no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente. E Haroldo, eu sei, bom, claro que você está organizando um livro sobre o naturalismo para a coleção da crítica contemporânea. Queria que você falasse um pouco sobre isso agora. E se esse livro ele reflete essas novas visões e esses novos estudos sobre esse tema do naturalismo. Então, o livro vai se chamar Quem Me Comeu a Carne, Há de Roer-me os Ossos. Bom, a Luísa Azevedo pela Crítica Contemporânea. Eu acho que eu vou editar esse livro aí, hein? Vai editar. Tá aí, nós vamos terminar. Eu vou editar. A Luísa Azevedo pela Crítica Contemporânea. A frase é da Bertoleza. É uma frase em que ela diz pro João Romão quando ele quer se livrar dela, e a frase é essa: aquele que me comeu a carne há de roer-me os ossos. É uma frase, inclusive, sonoramente muito bonita, né? Tem esse paralelismo dos pronomes me, né? Me roeu a carne, me comeu a carne, há de roer-me os ossos. Né? Então tem a questão da sexualidade, né, da carne, tem a questão da violência, né? Tem a questão da morte mesmo. E eu estava pensando, durante a conversa a última conversa que a gente teve sobre esse livro, que é um livro sobre o Aloysio dessa vez, né? A gente espera fazer outros encontros. Acho que vai ser um livro que vai marcar os estudos sobre literatura brasileira, sinceramente. Tudo bem, você é suspeita, mas eu acredito nisso também. Estou fazendo por causa disso. Mas eu gosto muito porque, se a gente lembrar a frase do Machado de Assis, do primeiro romance do Machado de Assis, qual é aquela que é citada em todo o texto sobre o Memórias Póstumas? Qual é? Ao verme que primeiro roeu minha carne. Não é isso? Isso. Então, o Aloysio também põe as pessoas para roer a carne. Comer a carne e roer os ossos. O verbo está aí também. E tem um aspecto antropofágico além
que remete a um modernismo. Se a gente pegar o naturalismo, é esse elo, talvez, entre fundamental para a gente chegar no modernismo, né? E, Haroldo, uma última pergunta para a gente amarrar tudo. Primeiro, depois que você terminar essa pergunta, eu quero que você diga onde está seu livro para vender, que é um livro para quem estuda o naturalismo, é inescapável fugir do Haroldo. Queria perguntar duas coisas. Primeiro como o estudo do naturalismo se liga ao seu cotidiano de jornalismo? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta vai virar poeta? Você quer contar disso? Eu ia deixar para outro saco de gatos. Não, pode já falar, dá um spoiler pro pessoal. Tá bom. É o seguinte, primeira coisa, o naturalismo é um movimento literário ligado ao jornal. Ele nasce no jornal, né? Como que ele nasce no jornal? Boa parte dos romances é publicada ainda como folhetim nos jornais do século XIX, e uma outra parte ela é promovida, mesmo quando sai em livro, tipo, Curtiço não tem uma versão em folhetim anterior. Outros romances, como Coruja, do Aloísio, tem. Mas, mesmo quando sai em livro, o jornal é uma das partes de apresentação do livro ao público. O Homem, por exemplo, também não teve folhetim. Mas o Aloísio fica falando do livro O Homem por um ano, né? E são estudos da Cleiciara, principalmente, uma das nossas colegas que estuda o Aloísio, a Cleiciara Camelo. Ela mostra como o Aloísio usava o jornal para fazer a promoção dos livros que ia lançar, inclusive explicando anunciando que o livro mudou de nome, anunciando que o livro ia contar tal história, dizendo que ele tinha mudado. Vai saindo notinhas ao longo do ano até a publicação do livro. Então, o naturalismo faz parte desse ambiente midiático do século XIX, que é explosivo, porque a gente tinha folhetim antes também, mas as tiragens dos folhetins naturalistas são muito superiores, porque ele pega o jornal como grande veículo de massas, na época exclusivo. Não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Então o jornal era tudo na vida da mídia, era a primeira grande mídia. E o naturalismo é muito ligado a isso. Os escritores naturalistas, boa parte deles, sobreviveu sendo jornalista. Uma parte, o próprio Aloísio, boa parte da vida dele foi jornalista, depois ele se tornou diplomata, e, aliás, passa a escrever bem menos depois que se torna diplomata, né? Então, estudar o naturalismo é estudar o jornalismo. É uma coisa impressionante, assim. Legal isso, Haroldo. Parece que a gente está estudando literatura, mas às vezes a gente está estudando jornalismo. E às vezes a gente está estudando jornalismo, olhando os jornais do século XIX, e encontra a literatura o tempo todo. Então, no fundo, eu não estou saindo do mesmo lugar, e às vezes eu tenho essa sensação. Sobre o livro de poesia é o seguinte: durante a pandemia, o Bolsonaro, não, ainda antes da pandemia, na verdade, quando o Bolsonaro toma posse, me bate um certo furor de escrever sobre os animais que rondam o Bolsonaro, os animais que rondam o discurso do Bolsonaro. Então a gente vai ter logo as associações metafóricas clássicas, né, do tipo a nuvem, os gafanhotos que vão tomar o Estado, a ideia, o cavalo que na posse refuga na frente do Rolls Royce presidencial e fica atrapalhando o avanço do Bolsonaro. Os animais passam a fazer parte da vida social do país, da vida simbólica do debate. Quem dominava muito bem a simbologia do que representavam tanto as plantas quanto os animais eram os naturalistas. Inclusive, eu gosto no meu capítulo, eu saliento que o Aloísio, quando vai mostrar, vai se tratar da energia sexual de uma personagem, ele faz ele faz associação com um touro. Quando ele vai associar a capacidade de trabalho, ele associa a um boi,
né? Ou seja, retira a sexualidade dessa aproximação. Então, é um conhecimento da simbologia animal muito forte. Mas, voltando, eu acabei fazendo boa parte para o Facebook, uma pequena parcela não, pequenos poemas sobre os animais. Então, se a Damari subia na goiabeira, eu fazia um poema sobre o bicho da goiaba, e assim por diante. E eu fiz dezenas de poemetos e poemas que eu resolvi reunir agora, quando eu vi um dos golpistas aí do Bolsonaro se referir ao próprio grupo como rataria, né? Veja como a simbologia animal faz parte do debate político, né? Ao ponto dos próprios, e agora eu vou chamar de ratos, se referirem a si mesmos como rataria. Eu reuni esses poemas, dei esse nome Rataria, e vai se chamar Rataria 64 Poemas de Bolso. Não quis completar de propósito. E tem esses poemas que a gente vai lançar pela Alameda em breve também. Está pronto, praticamente pronto. E, enfim, vou brincar de ser poeta. O livro tem uma dedicatória, e a dedicatória remete a animais que não estavam, neste momento que eu escrevi os poemas, em voga. É a vaca que nos deu a vacina e a ema que rejeitou a cloroquina. Né? Infelizmente, eu não sou musa do livro, é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Não fala isso. Ou felizmente. Não fala isso que eu não publico. O Bolsonaro é o antimuso do livro. Isso antimuso. Sim. Pode ser, o antimuso. O vilão. Quando sair, a gente vai fazer uma sessão de declamação. Vou chamar um amigo meu que chama José Igor, que ele tem um vozeirão, assim, para ler vários poemas. Ótimo. Bom, Haroldo, eu queria agradecer muitíssimo sua participação aqui no Saco de Gatos. Foi engraçado te entrevistar. E queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar o livro do naturalismo, sua produção acadêmica. O livro está disponível na loja da Alameda, www.alamedaeditorial.com.br, e também pode comprar em qualquer lugar, qualquer loja virtual. Pode encomendar nas livrarias também. Encomendar nas livrarias é um jeito bem legal de fortalecer a distribuição do livro, né? E eu espero que as pessoas que estudam o século XIX, inclusive que estudam Machado de Assis, tem um capítulo só sobre o Machado, 2 capítulos sobre o Machado. Um capítulo sobre as leituras teóricas que ele tem da literatura do XIX, descendo a lenha no naturalismo, né? Totalmente um projeto estético totalmente antinaturalista. Ele apresenta, antes de lançar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um capítulo sobre isso, mas tem um capítulo também que eu acho que não é uma contribuição decisiva para a crítica literária brasileira, mas eu acho que é uma contribuição importante, que é um capítulo sobre a natureza naquele último livro dele, no Yaya Garcia, antes de lançar o Memórias Póstumas. Porque, digamos que ali tem um diálogo com o projeto naturalista mais explícito. A palavra natureza aparece muitas vezes no romance, muito mais do que outras obras do Machado. Tem uma relação com a natureza e a Guerra do Paraguai, né, que tinha acabado, tinha terminado em 1870, mas o fundamental ali é que o Machado vai rejeitar a natureza naturalista também na forma de ficção. E depois disso ele desiste de fazer críticas tão antinaturalistas e parte para o seu projeto estético antinaturalista. Então, acho que esse capítulo interessa também para outros pesquisadores, além dos que estudam naturalismo e essa literatura que foi dominante no final do século XIX. Quem domina a cena literária no Brasil no final do século XIX, na produção de romance, são os naturalistas. Aqui no Saco de Gatos, a gente entrevista quem a gente mais gosta, os amigos da Alameda, os editores da Alameda e os autores. Então, muito obrigado, Haroldo, pela sua entrevista.
E, enfim, agora eu espero eu ser entrevistada por você. Vamos ver se a gente faz isso outro dia, que ia ser engraçado também. Vamos Tá fazer, bom? vamos fazer até o. Vamos tentar fazer antes do carnaval, acho que ainda dá ainda. Ainda dá. Bom, queria deixar um beijo para todos e uma ótima tarde para todo mundo. E vejo vocês na próxima entrevista na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.